Graça e paz. O chamado de Deus para a sua vida. Uma nova esfera de intimidade. Essa é a nossa quarta aula, onde nós estamos entendendo mais e mais como acontece a manifestação do reino de Deus na nossa vida. O chamado que Deus tem para você. Vamos para uma retrospectiva mais rápida dessa vez, tá? No primeiro estudo nós vimos Jesus, o verdadeiro homem. No segundo estudo nós vimos nossa identidade como santos que perseveram na luta contra o pecado. Terceiro, uma nova mentalidade, onde compreendemos que Jesus nos chama a viver a cultura do céu na terra, como ele vivia. Versus a incredulidade, que é aquilo que se opõe a esse chamado de Deus. Quarto, que é hoje uma nova esfera de intimidade. Então a palavra intimidade aqui é o destaque do estudo. Não recebemos do Evangelho apenas um bilhete de entrada no céu, mas uma recondução à vida de intimidade que fomos criados para ter com Deus. Então vejam que o Evangelho não quer só nos salvar para a eternidade, não quer só nos salvar desse mundo, mas quer reconduzir nossa vida. 1 João 1 a 4 vai nos dar um entendimento disso. Primeiro, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos apalparam, é isso que proclamamos. Quem pôde observar os estudos anteriores, o anterior mesmo pôde comentar que o reino de Deus está próximo. Quando essa mensagem era pregada, a proximidade não era temporal. O termo usado era para exemplificar a proximidade espacial. Então, observe que os apóstolos frisam isso. Jesus era no princípio com o Pai. Eles o viram, mas não só o viram como um fantasma, uma aparição, ou de repente como um anjo que vem e que vai. Mas as mãos apalparam. Então, apalpar mostra que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo é o rei do reino. Ou seja, o reino está ao espaço de um braço. E é isso que nós proclamamos. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava no Pai e nos foi manifestada. Antes estava no Pai. E agora o Filho manifestou e trouxe a nós esse reino. Proclamamos isso para que vocês tenham comunhão conosco. E é essa a nossa intenção a proclamar para as outras pessoas, para que aquelas também tenham comunhão conosco, como nós temos com os apóstolos e com o Pai e com o Filho, pelo Espírito Santo. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. O Evangelho nos abre o privilégio de nos trazer de volta a presença do Pai. Então veja que lindo, o Evangelho ele é a porta. Jesus dizia, eu sou a porta, o aprisco das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará descanso. O Evangelho nos abre o privilégio de trazer a gente de volta à presença do Pai. Para quê? Para uma vida de relacionamento e intimidade em que desfrutamos do Senhor. Então, Jesus ele vem trazer o Pai para perto de nós para que a gente se relacione com Ele. Desse relacionamento a gente possa, desse lado da eternidade, já experimentar a vida e a liberdade de filhos que Ele quer nos dar. O Antigo Testamento relata que o principal objetivo de Deus com a humanidade é estabelecer relacionamento, pacto e aliança. Então vejo que o Antigo Testamento já mostrava essa importância, né? Quando vê Deus se relacionando com os patriarcas, e antes disso ainda com o Noé, que também se relacionou, o pacto que ele fez com o Noé, que fez depois com Abraão de uma forma mais clara, né? Quando ele fez um pacto pelo chamado que ele fez a Abraão, e que a partir dele seriam alcançadas todas as nações da terra. Então a Bíblia toda, na verdade, ela é escrita, não só o Antigo Testamento como o Novo, como um pacto, um testamento. Por isso temos o Antigo e o Novo Testamento, onde Deus quer firmar conosco um acordo, uma aliança.
Imagina que maravilha, né? Pensar que o Deus Criador dos céus e da terra, ele quer ter uma aliança com a gente. É porque ele também nos cria a sua imagem e semelhança. Ele não faz a gente como um haja luz, ou façam-se firmamentos e tudo mais. Ele diz assim, façamos. Nós somos como algo que vem de dentro do seu coração. Ele vai e molda a gente com a sua própria mão. Então mostra lá que Deus pega a terra, a argila e molda com as suas mãos. Ele apalpa, ele nos faz seres relacionais, seres apalpáveis. O próprio Jesus veio e se deu a apalpar, a tocar, os apóstolos podiam testemunhar disso. Deus é um ser que nos faz com pele, uma pele sensível. Deus podia fazer a gente peludo como um cavalo, como um jumento, mas não, ele nos faz sensíveis, relacionáveis. E aí a gente vê isso na história do Caim. Já. Deus ele vai ao encontro do Caim, dizendo para ele, ó Caim, né? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo. Mas a você cabe dominá-lo. Enoque, Deus também vai, faz um acordo com ele, Deus vai ao encontro dele, faz uma aliança com ele. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, viveu 365 anos. Enoque andou com Deus, já não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Então veja que a proximidade de Deus com Enoque foi tão grande, né? E vamos dizer, a recíproca de Enoque nessa aliança com Deus foi tão grande, que nem pela morte ele passou. Deus o arrebatou. Tamanha foi a intimidade deles. Vamos compreender um pouco como Deus quer essa intimidade através de Moisés. Moisés é a figura que nós vamos trabalhar hoje, nessa lição. Moisés vai assumir o protagonismo aqui, né, nessa lição 4 de hoje. Êxodo 24, 12 a 18, começa o nosso estudo falando que Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Pense comigo. 6 dias, 6 dias, Moisés estava orando, conversando com o Pai, e Deus em silêncio. Silêncio. No 7º dia, amados, é que o Senhor chama Moisés do interior da nuvem. E observe essa importância dele chamar do interior da nuvem. Nós vamos entender mais tarde o significado disso também. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então é isso que os israelitas viam. Eles viam um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou, foi subindo o monte e permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés ficou no monte, a glória do Senhor estava ali. Por que o Senhor se demorou tanto a falar? É a pergunta que fica, né? Por quê? Moisés tocou o coração de Deus. Amados, quando Deus nos chama a orar, Ele não nos chama somente, como nós vimos a vez passada, para se alinhar à cultura do céu. Deus nos chama para ser os participantes do seu projeto. Sim, participantes ativos. E Moisés, o relacionamento de Moisés, entre Moisés e Deus, se percebe muito claramente o quanto Deus ouve Moisés. O quanto Moisés tem voz e vez com Deus. Poxa, mas Deus não é o Todo-Poderoso, Ele não sabe todas as coisas, Ele não é santo, e nós somos tão pequenos, tão limitados. Como que Deus se deixou tocar por Moisés? Vamos lá. Deus é um Deus tão pessoal que Ele ouve nossas orações e até muda de ideia. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Pense, queridos, por que Deus disse seu povo? Deus está muito triste com esse povo. Deus queria estabelecer um pacto com esse povo. Deus queria que esse povo experimentasse com ele o que Moisés experimentava com ele, essa intimidade de poder falar pessoalmente. Ou vocês acham que Deus só queria isso com Moisés? Mas o povo temia Deus, no sentido assim, ter medo de Deus. E não só isso, desconfiava de Deus. E quando eles fizeram o bezerro de ouro, disseram, esse é o nosso Deus.
Não é à toa que Deus agora considera esse povo não mais seu, mas de Moisés. E muitas vezes Deus fala assim com Moisés como o povo dele, porque Deus tem dificuldade em aceitar esse como seu povo, pela forma como esse povo desobedecia, murmurava e fazia para si outros deuses. Aqui eu concordo com Lutero quando diz assim, o coração do homem é como uma fábrica de ídolos. Aí então ele diz assim, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Então Deus já, imagina que ele estava conversando com Moisés ali, vendo a submissão de Moisés, de buscar a presença de Deus. Ele também vê o que está acontecendo no topo do monte. Lá embaixo, aliás, aos pés do monte. E ele diz assim, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Então Deus pede para deixar agora da intimidade para que ele possa ir lá e destruir aquele povo. Depois fará de Moisés uma grande nação. Mas veja a resposta de Moisés. Moisés aqui não pensou só em si, ele buscava a presença de Deus e bem que ele podia ter ficado indignado com o povo. E dito, tá bom, pai, concordo contigo, esse povo realmente é assim, como é que esse povo é tão ingrato? Ok, ficarei contigo e começamos tudo de novo. Mas veja como Moisés ele reage. A intercessão de Moisés lembra muito o que Jesus Cristo faz depois. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Observe agora, ele já não diz, ele não concorda com Deus quando Deus diz que esse é o seu povo, para Moisés. Lembra que esse é o teu povo, que tirasse do Egito. Então não fui eu que tirei esse povo do Egito, foi você, Senhor, com grande poder e forte mão. Então ele pede assim, afasta esse fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas esse sofrimento ao teu povo. Então Moisés intercede em favor do povo. E observe que a resposta de Deus a isso é a mudança de ideia. Deus se arrepende. Agora vamos entender outra coisa. Deus se deixa tocar por Moisés, mas ao mesmo tempo Moisés não consegue permanecer da mesma forma à medida em que ele tem essa comunhão com Deus. O caráter de Moisés vai sendo transformado. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Então esse que é o Moisés que nós conhecemos, como criado lá no palácio do faraó, que foi amamentado por sua mãe, educado também então, na fé cristã, ou melhor, assim, na fé teocêntrica dos hebreus. E depois que ele é um homem adulto, ele sai e percebe o que está acontecendo com o povo hebreu, como o povo está sendo maltratado. Mas a reação que ele tem não é uma reação de alguém que já está pronto para ser um líder. E a reação dele é de ira incontida. E ele mata o egípcio. Ele podia defender o seu irmão hebreu, mas ele não precisava matar o egípcio, porque também o Egito é alvo do amor de Deus, ou os egípcios, certo? Tanto que Deus permitia que essas coisas acontecessem no Egito para que também as maravilhas dele se manifestassem lá e até o coração do faraó pudesse se converter. Deus também queria dar uma chance para essas pessoas do Egito. Ok, Deus mata e esconde. Agora, à medida que Deus vai sendo trabalhado por Deus e tem essa comunhão com Deus, sobre Moisés há um parecer diferente. Como diz em Números 12:3. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde de todos os homens da sua época. Veja só. O que fez de Moisés um homem paciente quando ele antes perdeu a paciência a ponto de matar um egípcio? Comunhão, presença de Deus, intimidade com Deus. Essa esfera de intimidade foi transformando o seu caráter, tornando ele o homem mais manso da sua época, um homem humilde. Uma coisa importante sobre Moisés, à medida que foi crescendo seu relacionamento com o pai, Moisés já não se via mais fora do relacionamento com Deus. Ele já não conseguia mais se entender fora do relacionamento com Deus. E nós vamos perceber isso em algumas falas dele. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Então veja,
ele se sente diferente, especial em relação aos outros povos, ele e Israel. Né? Por quê? Por causa da presença do Pai, por causa da presença de Deus. Então, para ele mesmo já não tinha mais sentido sem Deus. A vida dele não tinha sentido. Sua identidade não fazia sentido sem Deus. Isso é um relacionamento com Deus. Esse é o relacionamento que Deus pretende para nós. Esse e mais Deus pretende para nós. Mais. Deus falava com Moisés como um amigo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Então observe que é dito ali em Êxodo, vocês podem observar isso nas suas Bíblias depois, com mais cuidado, com mais tranquilidade, olhar os versículos, capítulos que vêm antes, que vêm depois. Mas Moisés, ele fez então uma tenda, né, fora do acampamento, em que ele se encontrava constantemente com Deus. Importante que essa tenda era fora do acampamento, porque no acampamento os israelitas, vamos falar assim, era difícil ter uma esfera de intimidade com o Pai, porque os israelitas eram murmurentos, se estou usando a palavra adequada, mas a incredulidade fazia parte do coração deles. Eles ainda tinham saudades do Egito. E aí, então, fora do acampamento é que ele podia encontrar Deus. E o interessante detalhe desse texto que eu pude perceber é que o Josué, que depois vai ser o seu sucessor e que não é por coincidência que o nome dele é o mesmo de Jesus, né? Fica o Senhor salva, o Yoshua, assim como o Yeshua, o Senhor salva. Ele está lá à porta da tenda de Moisés, assistindo a tudo que está acontecendo. Então ele está já observando e aprendendo. Também no monte, quando Deus está conversando com Moisés, Josué não está com o povo, Josué está lá perto de Moisés, ouvindo e aprendendo. Então é maravilhoso como Deus também já vai preparando o próximo líder, como também é o que hoje é importantíssimo e fundamental para o crescimento de uma igreja, né? Onde pastores e as lideranças, elas sempre já estão preparando alguém para depois passar o bastão e aí o evangelho vai tendo assim continuidade, tá? Essa importância de sempre estar preparando alguém, né? A pergunta que eu quero fazer para você, assim, né? Se você é alguém que já está preparando alguém para dar continuidade aos projetos que você tem junto com Deus na sua igreja, na sociedade. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, e Moisés então depois voltava ao acampamento. E assim ele tinha Deus como um parceiro. Observação. Mas como Moisés falava face a face com Deus, se ver a face de Deus era a morte certa. Tanto que mais tarde ele pede para ver a face de Deus. Mas aqui é dito que ele falava face a face com Deus. Então, o que é que possibilitava a Moisés falar face a face com Deus sem que ele fosse consumido pela glória de Deus? Olha o que diz ali em Êxodo 3:9, a Bíblia assim mesmo se responde. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia a porta de entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Então observe que Deus só conseguia falar face a face com Moisés, ou melhor, Moisés só conseguia falar face a face com Deus, porque a nuvem cobria a glória do Senhor e não permitia que a face de Deus ficasse visível, totalmente visível. Ainda que eles conversassem pessoalmente, a glória do Senhor não consumia Moisés, porque a nuvem era um tipo de protetor solar, vamos falar assim. Moisés queria mais de Deus. A comunhão de Moisés foi crescendo com Deus. Desculpa. Moisés, ele queria ver a face de Deus agora sem a nuvem. Veja a ousadia de Moisés. Essa ousadia que mostra o amor de Deus por Moisés. E um amor de Moisés por Deus. O quanto essa aliança foi se fortalecendo, crescendo, e a intimidade deles foi gerando uma atmosfera de confiança e uma esfera cada vez mais intensa de comunhão. E por que você pensa que Deus não quer isso com você? O que faz você pensar que isso não pode, é algo semelhante, claro, dentro da tua história, né, dentro do nosso tempo, algo, né, assim acontecer, né? Um relacionamento assim. Olha só. Deus disse a Moisés, peço-te que me mostres, desculpa, disse Moisés a Deus, né? Peço-te que me mostres a tua glória, Êxodo 33:18.
Então veja, ele está pedindo mais do que uma face entre nuvens que bloqueavam o brilho da glória de Deus. Ele quer ver Deus mesmo. E ele já não está mais muito preocupado se ele vai sobreviver. Ele quer mais de Deus. A vida dele já não importava mais. Nos estudos anteriores nós vimos que nós morremos com Cristo. E a nossa vida não importa mais. O que é importante agora é que Cristo vive em nós. Nós somos revestidos de Cristo. Cristo é a nossa vida. Moisés já tinha essa visão do Evangelho naquele tempo. E ele pedia a Deus isso. Mostre-me a tua glória. Que ousadia que ele tinha. Será que nós podemos pedir isso a Deus hoje? Será que a nossa comunhão é tão intensa ao ponto que nós desejamos ver a glória de Deus? Eu sei que há canções que falam isso. Eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Nós temos isso. Essa ânsia pela glória de Deus, por ver a sua face. Deus respondeu, entre outras coisas, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Certo? Essa é a resposta que Deus dá a ele. Mas Deus permitiu que Moisés visse, pelo menos entre as fendas das rochas, as suas costas. E isso de uma forma muito rápida. Onde ele passa pela fenda das rochas, praticamente se encobrindo a sua parte posterior, como a gente chama. E aí, de repente, ele mostra rapidamente para que Moisés então possa ter uma visualização um pouco mais limpa da pessoa de Deus, ainda que de costas. É muito linda essa história. É uma história de relacionamento. Não é uma história de doutrina. Certo? A gente muitas vezes transforma a Bíblia num livro de doutrina. E, na verdade, a Bíblia é uma carta de amor. Entre outras coisas, ela revela para nós Deus intervindo e fazendo aliança conosco. É um livro de aliança. É Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Aliança com você, comigo. Por isso nós podemos continuar. O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus diante das pessoas. À medida que Moisés se relacionava com Deus e ele voltava para o acampamento, no primeiro momento, ele nem percebeu que seu rosto brilhava. As pessoas tinham medo de olhar para ele, tamanho era o brilho do seu rosto. Era o brilho da santidade de Deus. Aí está lá em Êxodo 34, 29. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. A intimidade com Deus é o maior tesouro, amados, que nós podemos receber. E o Evangelho nos dá esse tesouro. O Evangelho nos dá esse tesouro dessa intimidade com Deus. O Evangelho descortina diante de nós glória maior que a de Moisés. É isso que os Evangelhos dizem. Os Evangelhos não dizem que é impossível termos uma intimidade assim com o Pai como Moisés tinha. Não. A Bíblia nos diz que o Evangelho descortina diante de nós glória maior que a de Moisés. E isso está muito claro. Ó. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Você pode dizer isso junto com o escritor aqui? Não somos como Moisés que se cobria com o véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Então veja, o brilho que Moisés tinha no rosto depois ia se apagando. Porque o Antigo Testamento, o Evangelho não está escancarado ainda. O Evangelho tem momentos. O Evangelho já está sendo anunciado, de certa forma. Há momentos em que o reino de Deus se mostra como, lembrando da escada de Jacó, da sarça ardente de Moisés, e quando Moisés se encontra com Deus no monte, e o monte Sinai fumega, e todas essas teofanias, as manifestações de Deus. Tá? Mas o Evangelho vem e traz isso de uma forma instalada. Ele se instala aqui nesse mundo. É fantástico isso. E ele faz isso quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. Ali se instala aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Na cruz a coisa é consumada. E pelo Espírito Santo ela é realizada em nós. E aí nós vamos sendo capacitados a tornar isso atual hoje. Então vamos lá, vamos voltar. Versículo 13. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Então, por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então, isso
evidentemente, está sendo dito há 2000 anos atrás a respeito do povo de Israel. Eles não queriam aceitar a Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como aquele que veio e ser o verdadeiro representante da humanidade. Não foi retirado o véu, porquanto é somente em Cristo que ele pôde ser removido. Então, somente em Cristo é que é removido aquele véu, vamos falar assim, aquilo que bloqueava a presença de Deus e a glória de Deus a nós. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações dos israelitas. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Que lindo, né? O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há o que... Não estou conseguindo ler aqui, tá? Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por espelho, o material espelhado agora do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então vejam que a ideia é que o Evangelho descontinua em nós uma realidade diante de nós, né, que nos possibilita nos aprofundar mais e mais na comunhão com o Pai, com a face descoberta, e à medida que a gente vai buscando essa intimidade com o Senhor, Ele vai nos amoldando a sua imagem. É como se a gente voltasse a ser aquele barro nas mãos do oleiro, né? O mesmo barro que Deus fez, moldou Adão, agora a gente se torna de novo esse barro na sua mão, onde Ele vai nos moldando o caráter, o ser, o nosso espírito, para que a gente possa, essa glória dele crescer mais e mais em nós, e a gente possa transbordar dessa glória diante do mundo. E o mundo assim possa vir a crer no Senhor como nós. Olha o exemplo do Estevão aqui, Atos 6,15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Então isso aqui já mostra a realidade do Evangelho, né, no Novo Testamento, onde Estevão tem um semblante, não é um brilho que depois desvanece como Moisés, mas é algo que parece assim que afeta e desenhou sua fisionomia, ou redesenhou sua fisionomia. Um ponto de que eles viram ali um rosto de um anjo, provavelmente um rosto pacífico, um rosto de amor, um rosto vibrante, no meio de uma situação onde ele deveria de estar com medo ou com raiva, né, reagindo diante das ameaças que ele estava sofrendo ali dos judeus que estavam a ponto de apedrejá-lo, né, ou querendo julgá-lo e apedrejá-lo. O Evangelho não nos ordena que demos fruto. Isso é muito importante nós entendermos agora. Mas, falando dessa esfera de intimidade com Deus, ele abre a conexão para que demos muito fruto. Então, vejam só. Jesus faz o que faz com a gente para que demos fruto. Mas o que ele vai dizer na parábola da videira? Ele vai dizer, não como ordem, mas como consequência de que nós vamos dar fruto, se permanecermos nele e ele em nós. Então a ordem está em permanecer nele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então vejo que, de novo, Deus nos chama à atividade. Não é uma mera consequência da fé. Jesus é o autor, mas ele também é o consumador da fé. O autor é aquele que dá, mas para acontecer a consumação, existe a nossa participação. E está muito claro isso nos evangelhos. Quando Jesus diz permaneça em mim, significa que há a possibilidade de não permanecer nele. Porque se eu não permanecer nele, o texto é claro, em João 15, diz que o galho é cortado e desconectado da videira, ele seca e só serve para o fogo. Okay? Então, nós somos chamados, sim, a permanecer, né, nele, para darmos fruto. E o fruto, sim, as mudanças no nosso caráter, no nosso ser, na nossa fisionomia, isso vem pelo agir do Espírito Santo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, diz Jesus Cristo. Estamos indo para o fim desse estudo.
Jesus orou para que tivéssemos uma vida cheia de intimidade com Ele. Essa foi sua oração, como nós vemos em João 17, na oração sacerdotal dele. Ele quer intimidade com Ele mesmo, com o Pai, porque Ele e o Pai são um, então Ele quer que nós sejamos um com Ele, para que sejamos um com Ele e com o Pai, pelo Espírito dele, porque o Espírito é o DNA de Deus em nós. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, ou seja, por você. Por você. Então Jesus está orando por você, para que todos, você e eu, sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. E que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é assim que o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Quando nós tivermos intimidade com o Pai. Então vejam, o ir e fazer discípulos é uma ordem que Deus dá para aqueles que tiveram já intimidade com Ele. Nós precisamos ter intimidade com o Pai para que essa ordem possa ser cumprida. Se essa ordem de Jesus de ir e fazer discípulos das nações a gente não vê sendo cumprida em nossas vidas, é porque falta o princípio de tudo, intimidade. Veja o que Jesus diz no 22, versículo 22 aqui. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Versículo 22 de João 15, tá? Para que sejam um como nós o somos. Então, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemple a minha glória, a glória que me otorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então vejo que ele e o Pai se relacionavam antes da criação do mundo, um relacionamento de amor. E esse amor, Jesus Cristo vem agora e estende para nós. Ele quer que nós façamos parte desse relacionamento trinitário. É isso que a gente na teologia é chamado de pericórese trinitária. O relacionamento entre as pessoas da Trindade. É um relacionamento tão nivelado, tão perfeito e harmônico. Acho que agora eu encontrei mais a palavra certa, harmônico e sincrônico, que nós não temos mais como dizer quem é que é maior ou menor. Então não há aqui uma subordinação do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Filho, etc. Mas há uma unidade, né, entre eles, e em que cada um desempenha um papel distinto, mas em plena conformidade um com o outro, e em amor verdadeiro e unidade, né, indissolúvel. E dessa unidade Jesus quer que nós façamos parte, como igreja, que também é uma, e que precisa se fortalecer mais e mais como igreja. Muitos abordam esse texto que nós acabamos de ler, de João 15, aliás, de João 17, né, da oração de Jesus, entendendo que Jesus está dizendo que temos que nos esforçar para termos unidade entre nós como cristãos. Outros abordam o texto com a ideia de Jesus, que Jesus quer que tenhamos uma única estrutura religiosa que nos abrigue a todos como cristãos. Mas o que Jesus está pedindo aqui é simplesmente que cada um daqueles que são os seus discípulos experimente a mesma vida de intimidade que ele tinha com o Pai. Então ali nós vamos ter a unidade pelo ser e não pelo fazer. Meramente o fazer e mexer nas estruturas eclesiásticas hoje existentes. O que Jesus está pedindo aqui é que cada